Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês o setup hora do almoço que vai trabalhar no gráfico de 1 minuto do índice futuro fazendo apenas uma operação por dia no intervalo de tempo que vai de 1h10 até 2h30. Ele vai trabalhar somente nesse pequeno intervalo de tempo fazendo uma operação por dia no gráfico de 1 minuto do índice futuro. Você consegue perceber aqui as excelentes estatísticas que a gente teve trabalhando com essa estratégia e a curva de capital foi essa, isso aqui no 1 minuto, pegando os testes desde o dia 1/3/2024 e você teve esses números aqui. A gente teve um total aí de 120 operações, um fator de lucro de 5,26, taxa de acerto muito boa de 83%, payoff interessante de 0,89 e um drawdown de 6,50. Ele vai trabalhar aí no intervalo de tempo que vai de 1h10 até 2h30. 1h10 até 2h30. Só faz uma operação por dia. Para fazer essa estratégia, a gente vai utilizar esses indicadores que estão aqui nessa tela. A gente vai pegar uma média móvel aritmética, período 15, valores máximas. Então a gente vai utilizar uma média de 15 máximas. E aí você vai colocar também no seu gráfico uma segunda média móvel de 15 aritmética, só que das mínimas. Então a gente vai ter uma média de 15 máximas e uma média de 15 mínimas. Ambas serão aritméticas. Aqui a gente vai utilizar para saber a direção da operação, se vai ser compra ou venda, a média móvel exponencial de 5 fechamentos. Vamos pegar aqui, ó, período 5, tipo exponencial, valores, fechamento. A gente vai utilizar essa média móvel para definir o lado da operação. Se o preço estiver acima dessa média, é compra. Se estiver abaixo, é venda. Por último, a gente vai utilizar um estocástico lento no período 50. Ele vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai querer entrar na operação no momento em que o mercado estiver num cenário de lateralização. E para isso a gente vai utilizar o estocástico lento, período 50. E aí você coloca nesse estocástico lento a marcação aqui do nível 70 e do nível 30, certo? Quando o estocástico estiver aqui, ó, entre esses dois níveis, quando ele estiver aqui no meio, a gente pode fazer as nossas operações. Se ele estiver acima, a gente não faz nada. Se ele estiver abaixo, a gente também não faz nada. A gente quer operar só quando o estocástico lento estiver aqui no meio. Vamos aqui então pegar um exemplo de operação de venda nessa estratégia. Então, a partir de 1h10 a gente vai começar a procurar uma entrada. E essa entrada ela vai acontecer da seguinte forma: se o fechamento do candle estiver abaixo da média exponencial de 5, a gente vai posicionar uma ordem de venda aqui. Mas para isso a gente vai precisar que o estocástico lento no período 50 esteja nesse meio aqui, ó, entre 70 e 30. Ele precisa estar aqui nesse meio, porque a gente entende que o mercado está numa possível lateralização. Então, se o estocástico lento no período 50 está aqui no meio desses dois níveis, a gente vai poder fazer as nossas operações. E aqui nesse exemplo você percebe que o fechamento do candle estava abaixo da média de 5. Se ele está abaixo da média de 5, a gente vai lá e posiciona a ordem de venda aqui, ó, na média de 15 máximas. E ele batendo lá, a gente entra na venda. Vamos ver aqui, ó. Foi lá, bateu, a gente entrou na venda. E a gente vai fazer a saída quando ele voltar e bater na média de 15 mínimas. A nossa saída vai acompanhar a média de 15 mínimas. E aí é importante entender que a gente vai estar sempre considerando o preço fechado da média. A gente pode até deslocar a média aqui, ó, fazer um deslocamento de 1. E aí fica mais fácil da gente colocar as ordens, tá? Fica mais fácil, ele já vai bater no preço da média fechada. Uma vez que ele fez uma operação no dia, ele já não opera mais. É só uma operação no dia. Olha aqui, a gente está em outro dia aqui. E a gente entrou no horário de funcionamento da estratégia. E a partir daqui a gente começa então a verificar uma possível entrada na estratégia. Nesse momento aqui, ó, de 1h10 mais ou menos aqui, ó, até 1h17, 1h16, você percebe que o estocástico lento ele estava dando a condição. Ele estava abaixo aqui, ó, do nível superior e acima do nível inferior. Ele estava dentro do retângulo, né? Então a gente teria aqui o aval do estocástico nesse momento, só que a gente não teve o padrão acontecendo aqui. Você vê aqui, ó, que esse candle no caso aqui, ó, ele estava fechando acima da média
E aí a gente vinha então com uma ordem de compra aqui, ó, pela média das 15 mínimas. A gente vinha com uma ordem de compra aqui, só que o mercado não voltou e não pegou essa ordem, por isso a gente não entrou na operação, tá? Então a gente aguarda novamente o estocástico voltar para dentro do retângulo. Ele voltou aqui, tá? Voltou, e o que você está vendo aqui? Você está vendo que o preço, o fechamento do candle está abaixo da média de 5 exponencial. Ele está aqui abaixo, essa média branca, e o fechamento do candle está abaixo. O estocástico lento está dentro do retângulo. O que a gente faz nessa situação? Ordem de venda, acompanhando aqui a média superior. E aí, ó, o preço ainda está abaixo da média de 5. Ainda está abaixo. Vamos ver aqui. E a nossa ordem, ela está vindo descendo pela média das máximas. Tá? Se o mercado for lá e pegar a ordem, a gente entra na operação. Foi como aconteceu aqui. O mercado foi lá, pegou a ordem, a gente entra na operação. Uma vez que a gente entra na operação, a gente vai ter a nossa saída acompanhando a média das mínimas, que é essa média aqui embaixo. É importante dizer que esse setup ele vai ter um stop de 500 pontos. Esse stop não vai ser utilizado muitas vezes, vai ser muito pouco que ele vai ser atingido, justamente porque a gente vai sempre procurar sair no preço das médias, né? Tá? No caso aqui a gente vai procurar sair no preço da média das mínimas. Aí quando o mercado voltar, a gente vai lá e sai aqui, ó, nesse ponto. Deu um resultado aqui, vamos ver, de 61 pontos. A gente saiu aqui, é uma operação por dia só. Seria um stop de emergência, tá? Não é nada colocado para ser atingido. Que até chegar a 500 pontos, na grande maioria das vezes ele já vai ter batido aqui na média inferior em algum momento. Justamente porque o mercado está aqui sinalizando uma lateralização. Por isso que a gente evita entrar no momento em que o mercado está explodindo, porque se ele estivesse explodindo para alta, aí seria fácil ele pegar o stop, ou se ele estivesse explodindo para baixa, né, e a gente tivesse entrado comprado, tá? Por isso que a gente tenta entrar na lateralização. E na compra a gente vai trabalhar da forma inversa, né? Primeiro de tudo, a gente tem que estar dentro do horário de funcionamento, que vai de 1h10 até 2h30. Se está dentro desse intervalo, a gente vai fazer a nossa análise. O principal ponto é você observar se o mercado está lateralizado aqui segundo o estocástico. Você pega aqui o estocástico, ele está dentro do retângulo. Então a gente tem uma sinalização de mercado lateralizado. E a próxima análise a ser feita é verificar se o preço está acima ou abaixo da média dos 5 fechamentos, tá? Média exponencial. Você pega aqui, o preço está acima, certo? O preço estando acima, a gente vai fazer o seguinte. Vamos posicionar nossa ordem de compra aqui, ó, nessa média das 15 mínimas. Um ponto importante também é que a gente só posiciona nossa ordem aqui se o preço também estiver acima dessa própria média aqui, né? E se o preço estiver abaixo dela, não faz sentido a gente colocar a ordem nela, né? Se o preço estiver abaixo. Por exemplo, nesse candle aqui, ó, o preço está acima dessa média de 15 mínimas. Aí a gente pode colocar a ordem aqui, tá? A gente procura sempre colocar a ordem abaixo do preço, a gente nunca coloca a ordem acima do preço, tá? É um ponto importante aqui nessa estratégia. É um robô com detalhes, né? Tem detalhes nesse robô aqui, ó. E aí você vê aqui, ó, nossa ordem está acompanhando aqui nesse ponto. Se voltar, a gente entra na operação. Foi o que aconteceu, a gente entrou aqui, ele bateu, pegou aqui, a gente entrou na compra. Uma vez que ele entrou na compra, ele vai buscar fazer a saída, né, aqui na ordem das 15 máximas. As 15 máximas, ele vai acompanhar o preço dessa ordem aqui. No momento que bater lá, ele sai da operação. E ele vai ter um stop de emergência de 500 pontos. Só que como a gente entrou no mercado aqui que estava fazendo movimentos lateralizados, ó, movimento lateralizado aqui, teve uma pequena lateralização aqui também. Então fica algo mais seguro, né? Então esse stop de 500 pontos aí é só um stop de emergência. Foi lá, bateu no alvo, a gente saiu da operação. Resultado de 24 pontos. Ele vai fazer só uma operação por dia, é só uma, tá? E aí quando você pega nas estatísticas, a gente tem essa curva de capital. Receba as diversas estratégias do canal. São dezenas de códigos abertos para que você possa usar à vontade no seu Profit Chart. Matricule-se hoje e receba, além dos diversos setups, um treinamento completo ensinando o passo a passo da criação de estratégias no editor do Profit Chart.
E o melhor de tudo, ao fazer a matrícula, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte, onde compartilhamos diversos códigos e criamos várias estratégias com base nas suas mensagens. Está precisando programar um setup e não sabe como? Através do nosso serviço de suporte, nós fazemos a criação do código para você. Matricule-se hoje e acesse tudo isso hoje mesmo. Compartilhamos os setups com códigos 100% abertos. Você poderá ir solicitando uma infinidade de códigos ao longo dos 2 meses de suporte. Você vai aprender a partir do zero como montar diversos sistemas de trade e obter estatísticas para descobrir estratégias vencedoras. Um treinamento feito para ensinar os traders a serem além de investidores comuns, desenvolvedores de novas estratégias para a bolsa de valores.